Lucas Gabriel. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Ô Lucas, você disse que você é cristão, né? Eu entendo o pensamento de algumas pessoas, mas eu decidi usar ela para poder avançar com o reino de Deus. Aqui eu vi uma pessoa falando uma vez comigo o seguinte, que a televisão é uma faca, a mesma faca que você consegue descascar uma laranja, né, para se alimentar, você pode fazer uma coisa ruim com ela, né? Então assim... Mas o bom profissional, na minha visão, ele nunca vai ser impactado porque ele sempre vai estar um passo à frente. Não vai ter espaço para amadores. O trabalho tem que ser feito com excelência. Qual que é o limite ético para tudo isso? É você usar o bem contra o mal, entendeu? Ocupar o espaço. Eu trabalho com várias inteligências artificiais, várias, certo? Midjourney, Sora, Kling AI. Hoje é o nosso primeiro episódio. Bem-vindo ao Worklight, o podcast que acredita que o trabalho é uma forma autêntica de refletir a glória do nosso Criador. Eu sou Natanael Dornelas. Eu sou Rubem Lana. Aqui nós conversamos sobre como a fé e seu trabalho podem ser uma das formas de glorificar a Deus ou de refletir o caráter de Deus no mundo. Hoje é o nosso primeiro episódio e nós queremos aqui trazer um assunto extremamente importante que está mexendo com todo mundo. Inteligência artificial. Mas calmem, não é sobre o robô dominando o mundo ainda. Mas você vai precisar de uma internet excelente para assistir esse episódio. Porque, afinal de contas, assistir o Worklight com a internet travando, ninguém merece. É isso aí. E a melhor internet é a Implantar Telecom. Quem tem, fica ligado. É a telecomunicação servindo de palco para a nossa missão. E para esse bate-papo, a gente convidou um cara muito especial, Lucas Gabriel, designer, especialista em inteligência artificial, que assim como nós acredita também que a criatividade é uma forma de adoração. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado por atender o convite aí. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, por estar aqui. Para mim é uma honra participar desse podcast aqui e vamos embora. Então vamos iniciar. Lucas, fala um pouquinho pra gente sobre você, fora aí das telas, do trabalho, e como você une aí design, decidiu unir o design com inteligência artificial, inclusive fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso o seu trabalho, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E aí fala para nós um pouco sobre você aí. Não, beleza. Bom, pessoal, então, eu vou começar do começo, da minha história ali, Sim. até para a gente poder entender, como que eu cheguei aos dias de hoje. Bom, meu nome é Lucas, eu sou designer gráfico, já tenho 10 anos de experiência e eu comecei por volta ali de 2015, 2016, Então, mais ou menos 10 anos aí de experiência. E eu comecei num colégio, e antes de eu ser designer, eu era tecnólogo, na verdade, eu trabalhava com TI, com tecnologia da informação, Eu trabalhava no suporte, eu era suporte da empresa. E aí, nesse suporte da empresa, mexendo ali com computadores e tal, eu aprendi a mexer no CorelDRAW, um programa de design, Corel. E aí eu comecei ali a mexer naquele programa, sozinho, Na verdade, tinha uma pessoa ali que me ensinou ali, mas eu meio que peguei ele sozinho. Fui aprendendo, fui gostando, E aí eu gostei de design, Gostei de design e meus olhos brilharam para aquilo. E eu decidi sair do meu serviço para poder trabalhar por conta própria. Show. Tipo assim, abrir a minha empresa, prestar serviço de design. E isso foi lá em 2016, Então, isso aí já tem 10 anos. 10 anos não, na verdade 9 anos. Vai fazer ano que vem 10 anos. E desde então, eu venho empreendendo, eu tenho a minha agência, A gente tem clientes de vários tipos de nichos, a gente presta vários tipos de serviço dentro do design, identidade visual, landing pages, web design, site, design para redes sociais, toda essa parte, de design gráfico a gente presta. E aí eu também, em 2020, comecei a criar conteúdo na internet, então já tem 5 anos que eu venho desenvolvendo, o conteúdo no Instagram ali, venho criando conteúdo praticamente todos os dias de design e abri os meus cursos também, então tem os meus cursos de design, tem os meus cursos lá de conteúdo, tem uma escola também de criatividade, é uma escola com mais de 20 cursos dentro dela, uma escola online, e é voltada para cristãos, essa escola, Então, essa escola, ela é totalmente voltada ali, tem vários tipos de nichos ali dentro, tem edição de vídeo, design, inteligência artificial, enfim, muita coisa ali. E aonde que entrou a inteligência artificial, A inteligência artificial entrou ali mais ou menos meados de 2022, final de 2022, que eu comecei a estudar de fato, Comecei a estudar. Finalzinho da pandemia. Isso, finalzinho da pandemia. E comecei a estudar ali, e tal.
E fui aprendendo, fui entendendo, comecei também a prestar serviço sobre isso, gravei um curso sobre isso também, e desde então eu tenho crescido muito ali no Instagram, né, nas redes sociais, A gente tem acompanhado, né? criando conteúdo em cima de inteligência artificial, né, e juntando vários assuntos usando IA, né, de forma criativa também, né. Aham. E não é fácil, né, cara? Você falou que saiu da CLT para empreender, né? Isso. Não é fácil, né, Natanael? Você que é um cara também. Forma nenhuma que é isso. É uma mudança radical. É. Isso aí é realmente a mente está preparada para atender. Isso aí é um mercado muito diferente. Você é um B2B, vamos dizer assim, né? Isso. Tem que saber vender. Sim, Então, e eu era um cara cru, assim, Natanael. Eu era um cara, tipo, que não sabia nada, assim, de venda, sabe? Tipo assim, Certo, de empreender. Aham. Eu fui aprendendo, eu escutei um podcast na época, que era do Flávio Augusto, você deve conhecer, Conheço demais. né? Aí, O Flávio Augusto, todo mundo conhece. É. E eu fui escutando ali o podcast ali e tal, e aí eu comecei a entender o que era empreender, de fato. Legal. Aí eu amei aquilo ali e decidi ir pra cima. Ô, Lucas, você disse que você é cristão, né? Sim, Correto? Tá. sim. E como você consegue relacionar a sua fé nesse ambiente tão assim competitivo e tecnológico? Como é que você consegue relacionar essas coisas? Fala pra gente aí. Então, eu até esqueci de falar, né? Eu sou cristão hoje, né? Protestante. Aham. Mas eu não era em 2014. Eu converti, na verdade, em 2014, né? Então, antes eu não era cristão. Fui converter em 2014, de fato, né? A convite da minha prima, eu fui num encontro e lá eu fui alcançado por Deus. E desde então ali, eu sempre firmei ali a minha fé, né? Em Jesus. E tô aí até hoje. Eu esqueci de falar também, Aham. se minha esposa vê isso que ela vai me xingar. Eu sou casado, né, também, claro. Tem que falar. Sou casado com a Isabela. Isabela. Pode sou- ficar aí. Sou pai da Lívia e da Laura, né? Duas filhas. Bacana. Essa novinha, né? Mas respondendo a sua pergunta, Sim. ô Rubens, então, cara, eu vejo assim que a gente foi chamado para pregar a palavra de Deus, né? Sim. Em qualquer ambiente que a gente tiver, Cumprir a missão. né? Cumprir a missão Sim. ali é o ID, né? O Uhum. ID é para todo mundo. Então, eu vejo assim, a inteligência artificial como uma ferramenta. Perfeito. Então, para mim, ela é uma ferramenta, assim como, por exemplo, o celular, uma rede social, Sim. né? Então, ela é uma ferramenta que eu uso para propagar a mensagem, né? Para propagar o reino de Deus, entendeu? Legal. Então, eu vejo que tem muita gente que, às vezes, fica com medo, né? De usar IA, ou às vezes até demoniza, né? Eu entendo o pensamento de algumas pessoas, mas eu decidi usar ela para poder avançar com o reino de Deus, entendeu? Legal. Então, eu vejo isso, né? A gente consegue usar Cumprir a ela missão. para cumprir a missão, exatamente. Legal. Bacana. Por Natanael. muito tempo, a gente viu que foi cedido espaços, né, para televisão, por exemplo. Aham. Né? A gente deixou a televisão para lá e não atuamos nessa área. E acabou Ocupamos que espaço, outros né? grupos tomou o espaço, né? Então, o fato de usar a inteligência artificial hoje para propagar princípios, a gente acompanha seus vídeos lá e vê, né? Uhum. Mesmo que sejam uns vídeos polêmicos, mas tem princípios no vídeo. Então, Sim. isso é sensacional, realmente, né? Sem dúvida nenhuma. E detalhe, você falou dessa questão de televisão. Quando lançou a televisão lá, né? Não sei se foi por volta de 1940 ou 30, os cristãos na época, né? Tinha muitos cristãos que eles tinham medo da televisão. Eles falavam que era do diabo. Exatamente. tinha essa pegada mesmo. Então, tipo assim, aí eles foram vendo que não. Eu sou novinho, mas Natanael passou. Aí eles foram vendo que aquilo ali, cara, era uma televisão, entendeu? Tipo Sim, assim, sim. era igual- canais, né? Cara, eu vi só pra Aham. ser um pouquinho aqui, eu vi uma pessoa falando uma vez comigo o seguinte, que a televisão é como uma faca. A mesma faca que você consegue descascar uma laranja, né, pra se alimentar, você pode fazer uma coisa ruim com ela, né? Então, assim, é lógico que tudo a gente tem que ter o controle, equilíbrio, né? Uhum. Mas bacana. Natanael, e aí, Natanael? Tem mais perguntas pro Lucas aí? Eu lembrei, o papai contava a história, né, que quando no interior as pessoas não tinham muita informação, né? Uhum. E aí, de repente, eu ouvia as pessoas falando no rádio. Aí, quando eu convidava para ouvir, eu falava assim: vou ouvir, não, você é o diabo falando do rádio. Senão, como que o negócio se fala sozinho, cara? Né? Falta de conhecimento. Bem, Lucas, também é o seguinte: tem muita gente, e aí falando mais da sua área, né, da inteligência artificial ali, que acha que a inteligência artificial vai ocupar o espaço das pessoas, vai tirar o emprego das pessoas e vai roubar, inclusive, a criatividade das pessoas. Vamos dizer assim: o que você tem a dizer sobre isso? Seu pensamento sobre essa questão? Então, o que eu vejo, assim, eu vejo que a IA, ela vai pegar alguns empregos, sim, de algumas pessoas, porém, vai pegar de pessoas, assim, que não conseguem se desenvolver muito no trabalho. Então, por exemplo, se você é um profissional que você se desenvolve bem, se você consegue, tipo assim, trabalhar com diversas coisas, por exemplo, ao mesmo tempo, né? Se você não tem esse problema, assim, de conseguir desenvolver mesmo, né, o seu Aprendizagem, né? trabalho ali, Tem você não isso. vai ser impactado, entendeu? É claro, Aham. tem setores que vão ser mais impactados, sim, mas o bom profissional, na minha visão, ele nunca vai ser impactado porque ele sempre vai estar um passo à frente. Então, eu sempre falo com os meus amigos, né, eu falo com os meus alunos que são designers, eu falo, cara, a IA, ela pode substituir o designer que ele não é bom,
Ele não faz um bom trabalho. Certo. Agora, o designer que consegue usar a IA ao favor dele, aí esse cara vai ser bem valorizado, entendeu? Por quê? Porque ele conseguiu, tipo assim, unir o útil ao agradável. Ele conseguiu pegar a inteligência artificial e unir ao design gráfico, entendeu? Que são duas áreas ali, né? E o bom profissional, ele consegue fazer isso. Ele vai conseguir unir a IA com o serviço dele, entendeu? Entendi. Com o serviço que ele presta, né? O trabalho dele, entendeu? Então, eu vejo que o bom profissional não será substituído. Agora, aquele profissional que talvez ele não consegue evoluir, ele não consegue se desenvolver bem, ele talvez será impactado, na minha visão. Entendi. Tá. E tem alguma profissão assim hoje que você vê que a IA já tomou Ué, por exemplo, conta, vamos dizer assim? vamos colocar aí, programação. Programação tá sofrendo um impacto ali, porque, tipo assim, hoje você consegue criar um aplicativo com IA. Você consegue pegar uma IA específica e Aham. mandar ele criar um aplicativo e ele cria pra você na hora. Entendi. Entendeu? Então, o programador que ele não conseguir, tipo assim, Interessante, você fica atento, hein, pessoal? Você que tá querendo esse- ingressar no mercado de trabalho aí, ó. tipo, o mundo programador da que ele profissão. não conseguir pegar a inteligência artificial e Acompanhar. trabalhar junto com ela, Aham. ele vai ser impactado, entendeu? E não só isso, vamos pegar aí, por exemplo, tem coisas que já estão sendo impactadas. Vamos colocar aí caixas de supermercado, né? Entendi, sim. Você já tem os totens ali. Você vai direto. Sim, Você vai direto ali. exatamente. Então, o caixa ele está sendo substituído pelo totem, entendeu? Sim. E isso, nos Estados Unidos, por exemplo, já tem muitos supermercados que já nem tem caixa. Sim, Né? Aqui sim, a gente sim. está vendo ali Tá adaptando, uma né? evolução. É. Então, por exemplo, isso aí é um impacto, né, que está sofrendo. Você falou que tem um curso aí, é interessante, se quiser fazer Sim. mexer aí no seu Não, curso pessoal aí. Eu tenho É bom, né, Natanael? vários cursos, né? Mas Sim. o principal que tem a ver com o assunto de hoje seria o Design A, que é um curso de inteligência artificial focado em criação de imagens e vídeos. Então, se você tem interesse em aprender, por exemplo, a criar imagens e vídeos que viralizam, é só acessar lá meu Instagram, @lucasgabriel.design, tá? Bacana. Então, assim, na verdade, o que você falou aí é o seguinte: não vai ter espaço para amadores. Isso. Não é isso? Exatamente. Não vai ter espaço para amadores. Pra mim, não. E aí tem tudo a ver com o podcast de hoje. É. Por quê? Aham. Ou seja, o trabalho tem que ser feito com excelência. Isso. Se eu tenho a visão de que eu faço um trabalho como meio de reputar a Deus glória, Uhum. não dá para ser amador. Exatamente. Concorda comigo? Exatamente. Então não vai ter espaço para amador. Sim, Essa é a sim. realidade. Não, eu concordo. E nós, como cristãos, a gente tem que ser excelente no trabalho, Sim. né? Porque É um dever nosso, né? é o dever nosso, é o ordinário, né? Você ser Sim. um cristão no dia a dia ali, né? Você conseguir prestar um bom serviço, trabalhar de forma bem feita, né? Ser excelente, entendeu? E os profissionais excelentes, eles vão buscar evolução, né? E hoje a inteligência artificial, ela já não é nem o futuro, ela é o presente já. Sim, Todo isso é mundo, notório. uma hora ou outra, tem que aprender, É. entendeu? Lucas, então vamos lá. A IA hoje ela já cria texto, imagem, etc. Tá. Qual que é o limite ético para tudo isso, ok? Uhum. E como um cristão consegue usar tudo isso sem ir contra os seus princípios? Fala pra gente aí. Então, eu vejo que, por exemplo, tem muita gente que está usando a IA pro mal, né? Pro lado do mal, que seria, Aham. vamos supor, deepfake, tipo assim, criar vídeos falsos de uma pessoa, às vezes vender, tipo, fazer a pessoa vender um produto que é falso, por exemplo, né? Então, esse é o problema da inteligência artificial, que é uma ferramenta, né? É igual a rede social. Quando lançou a rede social, as pessoas usaram para poder vender o produto, vender o serviço, mas tem gente que usa para o mal também. A inteligência artificial é a mesma coisa. Tem gente que vai usar para o mal, infelizmente, né? Cabe a nós, cristãos, eu, você, Sim. né, o Natanael, a gente posicionar e ocupar esse espaço, entendeu? Como cristãos genuínos, né? E usando ali para poder propagar o reino e também para poder trabalhar de forma eficaz, entendeu? Então, eu vejo que é você usar o bem contra o mal, entendeu? Entendi. Sim, posicionar. Isso é para Isso. todas as áreas, né, Lucas, né, Rubem? Todas as Com áreas. certeza. Política. Isso. É ocupar o espaço, né? Isso. Profissionalmente, IA, ocupar o espaço. Isso. Toda profissão, Porque se não for ocupado pelos homens de bem, será ocupado pelos homens Mal. mal direcionados, né? essa é uma realidade. E aí, você acaba puxando um outro gancho aí, né? Porque aí você tocou um pouquinho nas deepfakes, Aham. que aí já é nossa, aí a pergunta aí que vai aprofundar um pouco mais Aham. e trazer uma polêmica para nós aqui. Sim. Né? Aham. Porque, inclusive, a ciência ela mostra que o cérebro é altamente sugestionável. Uhum. Né? Sim. E aí ele não diferencia a realidade ali do falso, ali da fantasia, ele não diferencia de forma nenhuma verdade e mentira, Uhum. ele acredita na história que conta para ele, Sim. ok? Uhum. Até, inclusive, a gente viralizou um vídeo na internet que de uma pessoa que estava num ambiente, numa igreja, vamos dizer assim, e falava palavras impróprias, Aham. em um ambiente não propício para falar aquelas palavras. Ah, eu acho que eu já vi esse vídeo. Certo? E aí, de repente, falaram assim, não, isso aí é falso, cara, isso foi criado por IA. Eu vendo o bode, desculpa, Eu até falei assim, entrando na igreja, correndo. também. Ei, Lucas, eu falei assim, eu falei, gente, vai ter que ter discernimento do espírito para saber qual que é falso e o que é verdadeiro, cara. Não, teve esses dias pra trás, A do bode 2 foi- dias atrás, teve um vídeo que viralizou de um menininho no elevador
Aí ele Orando? fala, ora, Aquilo é IA? né? Aquilo é IA. Caraca. Não, muita gente acreditou que aquilo Eu quase era chorei com aquele verdade. vídeo. Aí, você vê. Eu quase chorei, Lu. Assim, Tô isso, brincando, chorei assim, eu vejo que Minha esposa chorou. isso faz fortalecer a fé da pessoa. Eu É. não vejo muito problema. É. O problema tá em você ficar fazendo coisas que talvez vai falsificar algo, sabe? Aí Isso é complicado. é É o caminho sem complicado. volta. É. E aí perigoso. volta a minha pergunta, no caso, é o seguinte, Uhum. uma vez que, vendo que o cérebro é altamente sugestionável, né? Uhum. Sim. A IA tem um alto poder de realidade, realismo ali, Sim. de convencer, né, de que aquilo é uma realidade. Uhum. Engana Sim. muita gente. Sim. Até que ponto isso aí é uma arma, por exemplo, psicológica, de destruição até social mesmo? Sim. Né? Sim. Por essa potência que tem de Uhum. enganar o cérebro. Sim. Né? E a gente tem o seguinte, como... Aí vê se tem ferramenta para isso, como perceber, você olhar e falar, cara, isso é falso, isso é verdadeiro, vai ter que ter discernimento do espírito mesmo. Qual que é a questão? Tem técnica para isso ou não tem? Vai ter que orar. Sim. Não, eu acho que a oração primeiro, né? Você tem que ter o Claro. discernimento ali do espírito, vai Sim. entender. Mas eu, como trabalho com isso todos os dias, praticamente, eu Ah. trabalho com várias inteligências artificiais, várias. Certo. Midjourney, Sora, Kling AI, as melhores do mercado, né? Legal. Dependendo, quando eu bato o olho no vídeo, eu já sei qual é a inteligência artificial que o cara usou para criar aquele vídeo. Porque Nossa, já sabe. eu já tenho meio que um padrão, sabe? Sim. Porque, tipo assim, cada IA, ela cria uma imagem ou um vídeo com alguns padrões, sabe? E padrões visuais que eu falo, entendeu? Então, por exemplo, essa do menininho que eu falei, o cara criou no Sora, entendeu? Porque eu sei que E no... viralizou aquilo lá. Viralizou demais. Não, Já viu, Nathan? muitos vídeos têm viralizado. Muito legal. Muitos vídeos do Sora têm viralizado porque ele lançou deve ter um mês e meio aí, mais ou menos. E nem tá no Brasil ainda. Lançou lá fora, aí o pessoal tá acessando o VPN para acessar lá fora. Vários vídeos que tem viralizado esses dias é tudo do Sora, porque tem um padrãozinho ali de visual, sabe? Visualmente falando. Entendi. Entendeu? Agora, imagem. Tem algumas imagens que você já percebe, não, isso aqui é Nano Banana, isso aqui é, sei lá, é Sora, é ChatGPT, entendeu? Então, Entendi. eu que trabalho com isso consigo perceber. Agora, a grande maioria das pessoas não vai Idoso, conseguir, então, né? né? Não, Idoso. idoso piorou. É muito perigoso. Os tios do Zap lá, assim, os caras acreditam em tudo, praticamente, entendeu? Sim. É muito perigoso. Hoje, assim, já tem muito divulgado, não sei como que está, você pode falar, né? Por exemplo, vamos falar sobre a questão da questão de... eu estou querendo, por exemplo, fazer uma palestra, exemplo, né? sim. Ou uma pregação, vamos dizer. Aham. Só que hoje você pode usar o IA, por exemplo, para poder transmitir isso Uhum. e já traduzir isso para outros idiomas. Isso já é real? Isso está em andamento ainda? Sim. Ok, eu estou fora disso. Sim, já tem uma IA que faz isso, já que pega o que você está falando e traduz simultaneamente, entendeu? Sim. O próprio Instagram, ele adicionou esses dias para trás uma função de que você grava um vídeo, por exemplo, Instagram. o Instagram, ele traduz na hora ali para pessoa de outro país, entendeu? Acompanhar isso é muito complicado, né, Lucas? Você acompanha essa evolução disso tudo. Sim, tem que Conta. A mente da pessoa tem que estar. assim como eu trabalho com isso, né, e eu vendo isso, É. eu vendo esse tipo de serviço e de produto, eu tenho que ficar sempre acompanhando, né, as tendências, o que está lançando de novo no mercado. Mas, assim, eu gosto de tecnologia, né? Eu sempre fui um cara que gostei assim, desde cedo eu gostei de tecnologia, gostava, mexer no computador quando criança. Então eu gosto de acompanhar as novidades, sabe? Mas eu sou cristão também, então eu, ao mesmo tempo, eu fico me vigiando, né? Tipo assim, na questão ali da ética e tal, entendendo, não, essa IA faz isso, essa aqui faz aquilo. E é igual a gente falou, né? Usar para o bem, não para o mal, né? Sim. Entende? Lucas, mais uma vez, a gente já está encerrando, o que você diria para aquele jovem que quer ingressar, jovem cristão que quer ingressar no trabalho, né? O que você tem de conselho para essa turma, para que eles não possam se corromper, né? Sim. Com tudo isso que nós conversamos aqui, o que você tem para dizer? Olha, a primeira coisa é se abraçar a Cristo, né? Ir para Jesus é a melhor escolha, né? E eu fiz essa escolha há 10 anos atrás e posso falar, na verdade há 11, e posso falar que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? Então, você se abraçar a Cristo, eu não sei, né? Talvez nem todo mundo que está assistindo aqui é cristão, mas o meu conselho que eu te dou é vá para Jesus, entendeu? É o melhor caminho que você vai pegar. E segundo, cara, é sempre estar se atualizando no mercado, né? Sempre estar, tipo assim, se adaptando e estudando também, principalmente, e melhorando profissionalmente falando, né? Esse podcast tem a ver com isso, né? Com Isso. a questão de se profissionalizar, a Isso empresa, aí. né? Sim, e tal. exatamente. Saber qual a sua vocação, né? Isso, saber para que você foi chamado. Isso aí. Porque cada um aqui foi chamado para Essa fazer ideia. alguma Tem um coisa. propósito específico. Tem um Tem propósito, um né? propósito específico, exatamente. Então, você tem que entender também, orar a Deus para entender para que você foi chamado e qual esfera da sociedade você vai impactar. Então, Através do vejo seu isso. ofício, exercer Isso. sua missão. Exatamente. Através da sua profissão, cumprir sua missão. Eu, por exemplo, eu aprendi o design, né, na empresa antiga que eu trabalhava, só que eu fui me profissionalizar também e fui aprender mais dentro da igreja. Então, na igreja que eu, tipo assim, entendi o meu propósito, sabe? Orando ali a Deus e tal, eu entendi, tipo assim, não, eu fui chamado para isso aqui. Entendi. Então, é você ter uma identidade clara.
Então, se eu fosse dar um conselho pro jovem, né, pra pessoa que tá assistindo, ore a Deus para que você tenha uma identidade clara ali, ó, sabe? Uma identidade que você vai entender. Não, eu fui chamado para isso aqui, para pregar isso aqui e para impactar essa esfera da sociedade, sabe? Legal. É isso que eu vejo. Sensacional. Isso aí, né, Natanael? Vamos caminhar pro fim? Vamos caminhar, Lucas, que papo incrível, cara. É assim, que bom se fosse umas 2 horas, né? Aham, sim, Mas sim. papo incrível, realmente, aí. Objetivo, E, assim, muito objetivo. Aham, Né? E eu acho que o finalzinho foi muito importante, né? Falar sobre a Sim. questão do propósito. aham. Você saber qual é exatamente o propósito. As pessoas Sim. perguntam, homens, mulheres, crianças, falam assim, qual é o seu propósito? Aí eles falam, não sei. Uhum. Então tem que saber o propósito para saber como Sim. caminhar, né? Sim. E aí realmente é muito interessante o que você falou. Uhum. Isso aí. Lucas, muito obrigado pelo convite. Você que é um amigo, Uhum. um cara excepcional. Uhum. Que Deus te abençoe. Amém. Você continue influenciando através do seu ofício. Amém. Beleza? Muito obrigado e que tenhamos outras oportunidades, né, Natanael? Para tê-lo Exatamente. aqui, para que a gente possa conversar mais sobre a IA. Não, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, pessoal. Obrigado por ter me chamado aí. E é isso. Precisando, novamente, é só me chamar. É isso aí. O trabalho mais que uma carreira, né? O trabalho aí, ele é mais uma carreira, ele é um chamado. Todos nós temos um propósito. E propósito precisa de saber qual é a sua vocação. E o trabalho é para, sim, cumprir um propósito de Deus na vida. Essa é a realidade. Então, assim, a questão é servir com excelência, com trabalho, com fé e deixar a luz de Cristo brilhar na sua vida. É isso aí, pessoal. Então agora nós vamos agradecer os nossos apoiadores ou patrocinadores. Nós queremos agradecer a sorveteria Hot Sunday, diz aí, Natanael. A Hot Sunday nos lembra aí que a excelência também tem sabor, que bons momentos são feitos para ser compartilhados. Hot Sunday. É isso aí, Hot Sunday, melhor sorvete de contagem. A Socibras, proteção veicular e clube de benefícios, porque cuidar do que é importante também é um ato de amor. A Socibras. Claro, esse estúdio maravilhoso aqui, né? Telecom, implantar Telecom, a melhor internet do Brasil, porque assistir o Worklight tem que ser com internet boa. Isso, não Se pode não tem, travar, faz não. contato. É isso aí. Está procurando um lugar onde você conta com compra, venda, troca e repasse de veículos? Então agora você encontrou, é aqui na Actos. Estamos em 3 endereços em Contagem. Faz o seguinte, siga agora mesmo as nossas redes sociais e descubra esse trabalho lindo que a Actos tem para oferecer para você. É isso aí, pessoal. E não se esqueçam, todo trabalho feito com amor reflete a luz do seu Criador. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Falou.